Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, começaria precisamente por uma questão que o Sr. Ministro acabou agora mesmo de referir. Não para o contrariar mais uma vez, nem para repetir questões que já aqui falámos várias vezes, eu continuo a notar essa sua, não é sua, é do Governo em geral, tendência irreprimível para o autoelogio e a propaganda. Porque quando o Sr. Ministro nos diz que a questão, por exemplo, dos refugiados e dos pessoas que pediram asilo durante a pandemia foi um extraordinário exemplo e um extraordinário sucesso, aquilo que eu vi e a maior parte dos portugueses vimos foi uma vergonha. Foi uma vergonha. A situação dos hostels não foi um sucesso, foi uma vergonha. Foram centenas e centenas de pessoas amontoadas, sem o mínimo de condições, sem o mínimo de dignidade. Foi uma vergonha. E, portanto, quer dizer, isto não pode ser qualquer coisa que corra bem ou que corra menos mal, sucesso extraordinário. Aquilo que corre mal, nunca temos nada a ver com isso, ou então era de outra pasta e do outro departamento, de uma coisa qualquer. Em relação à questão, precisamente, de estrangeiros e de fronteiras, Sr. Ministro, penso que quando o Sr. Ministro se referia agora a um sindicalista, se estaria a referir diretamente ao presidente do Sindicato de Investigação e Fiscalização do CEF, que é uma pessoa em concreto e é o presidente do sindicato, não é um sindicalista, ou melhor, é um sindicalista, nos mesmos termos em que Vossa Excelência é um membro do Governo, mas, por acaso, é até o presidente do sindicato. E diz o Sr. Ministro que ele comete um erro enorme quando fala na fusão. Mas a questão que eu li, e que todos lemos na pergunta dele, não é tanto essa, porque a fusão já é algo que ele depreende ser o motivo dessa concentração. O Sr. Ministro nega aqui a fusão. Bom, eu registro com agrado, porque não sou favorável a essa fusão, portanto registro com agrado. No entanto, o que ele diz é outra coisa. E o que ele diz é que se vai operar uma concentração de serviços, designadamente uma concentração de uma unidade que é uma unidade com competência de meios digitais e com competência informática, que ele considera um erro, porque considera que é uma mais-valia de experiência e há um quadro próprio do CEF altamente competente e experiente e que, ao ser entregue a uma entidade e essa entidade ser provavelmente entregue a uma entidade empresarial para fazer essa gestão, se perde uma especialização pública, neste caso, de proteção desses mesmos dados. E que acha que isso é um risco em termos de segurança desses mesmos dados, que são dados confidenciais, e que é um risco em matéria de segurança, designadamente naquilo que é o combate ao terrorismo. É isto que ele diz, Sr. Ministro. Se o Sr. Ministro quiser responder a isto, é útil que responda. Agora, responder com uma apreciação que ele faz sobre fusão, não responde à questão central. Há ou não um risco na entrega destes dados, que passarão a ser tratados não para uma unidade com características policiais, com quadros altamente especializados, que representam, de resto, 60% dos quadros do seu Ministério nesta mesma matéria, a sua entrega a uma outra entidade com características empresariais. Há ou não um risco nestes dados? Essa é a questão. Já agora, e ainda nesta área, pergunto-lhe também, Sr. Ministro, se está ou não resolvida a questão do Centro de Acolhimento de Lisboa, designadamente o Centro de Acolhimento do Aeroporto de Lisboa, que tivemos notícia depois daquele episódio terrível do assassinato de um cidadão ucraniano, ter sido encerrado. O Sr. Ministro, na altura, disse que iriam ser feitas melhorias. Não sei exatamente qual é o ponto da situação, como é que está a ser tratada essa situação, porque tivemos notícias que existiriam casos que, por falta de essa opção, não estariam a ter a fiscalização necessária. E já agora, e ainda em matéria de estrangeiros, perguntar-lhe, Sr. Ministro, se estes desembarques recentes que temos tido, tivemos um desembarque este domingo, de madrugada, numa praia do Algarve, com um conjunto de imigrantes ilegais, tínhamos tido um desembarque uns dias antes, tivemos cerca de 4 desembarques nos últimos tempos. A pergunta é muito concreta, Sr. Ministro, na sua leitura enquanto titular da Administração Interna, o que é que isto representa? Isto representa uma nova rota de imigração ilegal, representa que redes de imigração ilegal passaram a dirigir o tráfico para Portugal, aproveitando aquilo que nós sabíamos ser difícil noutra altura do ano, que são as próprias condições climatéricas e de navegação
para chegar à costa algarvia, mas aproveitando este período em que será mais fácil de chegar, este período estival, temos a lidar com uma nova rede que pode representar um novo problema para o país, sim ou não, e no caso de estarmos a lidar com uma nova rede de imigração ilegal, o que é que o Governo está a pensar ou a fazer sobre essa matéria, porque Vossa Excelência estará aqui também para dizer o que é que está a pensar ou o que é que está a fazer nos vários assuntos. Segunda questão, e portanto deixei-lhe perguntas sobre estrangeiros e sobre esta matéria. Não vou entrar na discussão sobre os sinais errados que estamos a dar nesta matéria, designadamente ao nível da nacionalidade, não vale a pena, até pedir-me-á que esse não é o seu departamento. Mas questões concretas. Outra questão, operacionalidade da GNR e da PSP. Vossa Excelência falou aqui nos novos agentes que estarão disponíveis. Eu sinalizo, Sr. Ministro, que só no comando de Lisboa a falha seria de mais de 1.200 efetivos que foram desaparecendo nestes últimos anos. Esses efetivos que o Sr. Ministro fala agora não repõem essa realidade e, portanto, o número de efetivos continua a ser muito insuficiente, saíram 1.255, para ser mais rigoroso, e Vossa Excelência não vai repor só PSP Lisboa. Depois temos a GNR e temos tudo o resto. E, portanto, essa é uma situação, obviamente, ainda preocupante. E há aqui uma questão de fundo, Sr. Ministro. O Diretor Nacional parece defender a seguinte ideia: mais efetivos e menos esquadras. E, portanto, mais polícias na rua. Por outro lado, há cidadãos que, em concreto, se têm manifestado contra o encerramento de esquadras. Olha, de Carnide, por exemplo, que está fechada há não sei quanto tempo, por condições de salubridade, que tem gerado protestos de todas as forças políticas, da esquerda à direita, e aqui qual é a estratégia? Isto é em Lisboa e é no Porto, e é, obviamente, noutros comandos, mas sobretudo nestes dois, qual é a estratégia? É manter as esquadras? É reduzir o número de esquadras? Qual é o reforço de efetivos? É preciso que haja uma estratégia. Por outro lado, Sr. Ministro, sublinhar, em matéria de forças de segurança, uma questão que me parece da maior importância. Nós tivemos, diz precisamente o Comandante Distrital de Lisboa, nos últimos meses, qualquer coisa como 238 agressões à polícia. Se formos para um período mais amplo e para um âmbito nacional, temos umas centenas largas de agressões a polícias. Eu tenho registado que, inclusivamente, e noutro contexto, e num contexto que até é, em alguma medida, um contexto político, há uma tentativa enorme de provocação aos agentes das forças de segurança. Vimos isso, bem, estou a terminar mesmo, Sr. Presidente, vimos isso recentemente, um contexto de provocação para que estes reajam e a seguir haja uma argumentação contra a violência policial. A verdade é que quem tem sido vítima de provocações e de agressões são os agentes das forças de segurança. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, tem ou não consciência disso? Tenciona ou não o Governo fazer alguma coisa para responder a esta situação? Podia perguntar-lhe ainda também sobre os retroativos e mesmo a terminar, Sr. Presidente, na questão dos incêndios, só a questão da precariedade, Sr. Ministro, vai resolvê-la ou não, designadamente, estou a pensar, por exemplo, nos canarinhos e nas comunicações que estavam por integrar e estavam precários. Aquele apoio aos filhos dos bombeiros que foi tão falado, vai ser resolvido ou não? E, enfim, sobre o Ciresp já disse qualquer coisa, não vou insistir nessa pergunta e no reforço da rede que nos pareceria necessária. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tentarei seguir no essencial a ordem pela qual foi colocando as questões, pedindo talvez ao Sr. Presidente, no final, que voltemos a uma questão que colocou só no princípio, quando fundamentalmente, na parte em que não tem responsabilidade pelo que disse, na medida em que assumiu a leitura de um artigo de jornal, retomando no essencial as questões aí colocadas, clarificando essa matéria de natureza essencialmente tecnológica, mas que se insere no cumprimento daquilo que são os objetivos de partilha de serviços, de racionalização, de olhar para o futuro com mais eficácia também na área tecnológica, que já aqui no debate do Orçamento de Estado, sem nenhuma agenda escondida, com toda a transparência,
não há agenda escondida nem de fusão de polícias, nem de qualquer risco. Há sim de garantia de melhoria da resposta também nessa matéria. Mas comecemos pelo início da sua intervenção. Não é nenhuma dimensão de propaganda. Eu registro e tento qualificar e perceber onde é que estivemos menos bem, ou às vezes até onde é que cometemos erros em tempos difíceis, quando tal nos é imputado, registro com satisfação para o país. Não vejo isso nem como pessoal nunca, mas sequer aqui especificamente para o Governo, acho que os portugueses se devem orgulhar disso, a forma como o Secretário-Geral das Nações Unidas, a Presidente da Comissão Europeia e o Vice-Presidente com a área relativa à salvaguarda dos valores europeus, o Cardeal Tolentino Mendonça, expressamente referiram a forma como, num contexto difícil, não fizemos o que noutros locais foi feito, foi deixar ao abandono os mais frágeis, os mais vulneráveis. Pelo contrário, foram expressamente reconhecidos direitos de acesso à saúde, de acesso à segurança social, de acesso ao emprego, de acesso a ter uma conta bancária. Coisas tão prosaicas, mas decisivas para o dia-a-dia dos cidadãos. Como disse numa resposta à senhora deputada Beatriz Gomes Dias, não sabemos quantos é que beneficiaram destas medidas. Temos um universo que são potencialmente 236 mil pessoas, no máximo. Serão certamente menos os que beneficiaram. Isto fez diferença. E relativamente mesmo à questão do enquadramento sanitário dos requerentes de asilo, aquilo que foi feito foi uma preocupação em que não distinguimos e pretendemos deliberadamente garantir a não estigmatização de segmentos particularmente frágeis. E as 596 pessoas que foram sujeitas a testes foram com o mesmo empenho que foram outras áreas em que, na sociedade portuguesa, fossem os lares, fossem trabalhadores de creches, fosse pessoal das forças e serviços de segurança, que justificaram a existência, em algum momento, por alguma razão, de mecanismos específicos de resposta. Sobre a questão tecnológica, o despacho é transparente, é de 30 de abril, é o despacho que caracteriza o caminho que vamos seguir em matéria de análise de quais são as soluções tecnológicas para o futuro. E, portanto, eu não valorizaria, não o referi aqui porque o referido sindicalista não está presente, mas já o disse de viva voz no diálogo social, na reunião que tive com a direção desse sindicato, em que disse de viva voz que ganharemos todos em estudar um pouco melhor as melhores soluções para o futuro, também neste domínio, antes de estar a tirar conclusões, algumas delas manifestamente desajustadas sobre aquilo que está a começar neste momento a ser estudado, mas o Sr. Secretário de Estado dará alguma notícia sobre aquilo que desde 30 de abril tem vindo a ser feito nesta matéria. Sobre o ESIT, eu já tinha referido, provavelmente o Sr. Deputado não estava nesse momento, mas digo sinteticamente novamente. Sobre o ESIT, foi dito aqui, disse-o na audição de 5 de maio, decidimos separar aqueles que são inadmissíveis daqueles que são requerentes de proteção internacional, não voltarão a estar no ESIT requerentes de proteção, no ESIT de Lisboa, é desse que estamos a falar, requerentes de proteção internacional, e nós aproveitamos uma tragédia e uma oportunidade, foi o que eu disse aqui, a tragédia foi a morte que já aqui debatemos, a oportunidade foi o facto de até 1 de julho não haver fundamentalmente voos de países terceiros para fazer obras de adaptação significativas nessa estrutura. No dia 1 de julho o ESIT vai reabrir,
com videovigilância em todas as áreas, com acompanhamento em que estamos a fechar uma discussão sobre o acompanhamento pela Ordem dos Advogados, com áreas para homens, áreas para mulheres, áreas de famílias, dentro daquilo que são as condições de espaço do aeroporto Humberto Delgado, com características diferentes, e acho que com a reserva que o tema tem, naturalmente, veríamos até bem que a Comissão organizasse, nos termos que entendesse, uma visita a esse espaço nesta sua nova formulação. Sobre o desembarque, temos toda a abertura para isso, enfim, no início, quando entenderem. Sobre o desembarque no Algarve, verificado ontem, de 22 cidadãos aparentemente de nacionalidade marroquina. Eu não dramatizo aqui aquilo que vejo ser muito discutido, porque nós não devemos cair no ridículo. Devemos antecipar, ter rigor na investigação, mas estando a falar em 4 desembarques desde dezembro, isso até o ano passado, mas entra nesta conta, entre 4 desembarques de 48 pessoas, em 4 desembarques, devemos ter alguma dimensão do ridículo quando compararmos com aquilo que são 7.500 chegadas à Espanha desde janeiro, mesmo com uma redução significativa de chegadas verificada este ano. Os nossos princípios desta matéria são muito claros. Acolhimento daqueles que carecem de proteção internacional. É por isso que neste momento nós não paramos, 2 decisões tomamos, não paramos a decisão de acolher menores não acompanhados vindos de campos de refugiados na Grécia e até ao final do mês receberemos os primeiros 25. Em segundo lugar, manutenção da presença nas ilhas gregas da Guarda Nacional Republicana, do CEF e da Polícia Marítima em missão humanitária, fazendo salvamentos, como tem sido amplamente reportado. Decidimos renovar essa missão este ano, mesmo no contexto de pandemia em que a dúvida se colocou, nós renovamos a manutenção dessa presença de entidades, 2 da área do BAI, uma da área do Ministério da Defesa Nacional, mas com uma decisão que é aqui nacional, relativamente àquilo que é imigração ilegal, tratá-la enquanto tal. E, portanto, nós defendemos e propusemos a Marrocos, nós neste momento temos 3 acordos de migração legal pendentes. Nós temos 3 acordos de migração legal pendentes. Um proposto a Marrocos, outro à Índia, outro à Moldova. E aquilo que nós queremos com Marrocos, designadamente, é abrir mecanismos de migração legal e preparada. Aquilo que seja migração ilegal será, enquanto tal, investigada e objeto do tratamento legal anunciado. Eu não vou entrar no debate da Lei da Nacionalidade, que não é matéria de aqui, mas tenho muito orgulho de que a Lei da Nacionalidade de 2007 tenha permitido fazer toda a diferença. Que Portugal seja o país na União Europeia que tem uma maior taxa de concessão de nacionalidade a migrantes. Orgulho-me de ter estado, tenho memória, ter estado na equipa que preparou trabalhou na Lei da Nacionalidade em 2007 e que permite esses resultados ao longo destes 12 anos. Polícias em Lisboa e... Enfim, não vou sequer comparar aquilo que é o nível de admissão das polícias nos últimos anos com períodos anteriores, isso em si não resolverá nada. Os 571 polícias que concluíram a sua formação, concluíram mesmo em contexto de pandemia e a esmagadora maioria foi colocada no Comando de Lisboa, em segundo lugar no Comando dos Açores, foram os 2 comandos que lideraram esta colocação de novos polícias, dado que há depois movimentos de transferência interna. O balanço que faz, relativamente especificamente ao Comando de Lisboa, não é adequado, dado que no período que referiu, por decisão do Governo anterior, no contexto de reforço das suas competências, foram transferidos 800 polícias, que não deixam de o ser por isso, para a Polícia Municipal de Lisboa. E por isso a ação preventiva, por exemplo, que foi feita nestes dias de Santo António, foi feita em articulação,
pela PSP, com a Polícia Municipal de Lisboa, tal como ações de outro tipo têm sido feitas com a Polícia Municipal do Porto, em que houve um movimento análogo que levou a que elementos continuam a ser, da sua formação, têm a mesma formação dos da PSP, da qual eram originários, mas que hoje exercem com a farda da Polícia Municipal de Lisboa ou do Porto. Relativamente ao Porto, aliás, agora que a pandemia se moderou, finalmente pude estar com o Presidente da Câmara do Porto na abertura da esquadra de Sebefeita, fechada em 2014. Desde 2014 que o coração da cidade do Porto não tinha uma estrutura de resposta adequada que, enfim, por decisão, que não vale a pena discutir, na altura foi tomada. O que fizemos agora, em pleno acordo com a Câmara Municipal do Porto, foi definir um modelo de resposta que levou, designadamente na freguesia de Campanhã, onde existem três esquadras, concentrar os elementos, a resposta numa única esquadra, garantindo de facto maior eficácia. Esse movimento que levou ao anúncio do encerramento da esquadra do Lagarteiro e das Antas foi feita em total sintonia e diálogo com a Câmara Municipal do Porto. No caso de Lisboa, esse diálogo também sobre a redefinição do dispositivo está em curso, teremos resultados brevemente. Bom, e de facto não faz sentido em Carnide, não só a instalação com condições degradantes que existia, mas não faz sentido existirem 4 portas abertas da Polícia de Segurança Pública numa das freguesias de Lisboa, 4 na freguesia de Carnide. Também, quanto aos retroativos, julgo que deve estar, enfim, não vejo o que tenho mais, saiu hoje em Diário da República aquilo que foi, o que não foi pago entre 2011 e 2018, foi hoje publicado, são 114 milhões de euros, tinha sido retomado em 2019, será pago aos polícias no âmbito do quadro de diálogo social que com eles tivemos. Relativamente à FEP também, foi aprovado o diploma, há uns meses atrás, que permitirá finalmente acabar com a precariedade que durante muitos anos não foi possível ultrapassar na FEP. Esta questão está resolvida. Sr. Secretário de Estado, sobre a questão tecnológica, 1 minuto apenas, se o Presidente permitir. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Bom, como referiu o Sr. Ministro, o despacho 30 de abril de 2020, em relação às questões tecnológicas, o que se pretende, no fundo, é identificar as necessidades tecnológicas das forças e serviços de segurança, incluindo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Há uns tempos, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras solicitou à Rede Nacional de Segurança Interna que estabelecesse comunicações em 10 gigas para o Instituto Politécnico da Guarda, para instalar no Instituto Politécnico da Guarda um backup do seu data center que está no Tagus Park. Bom, não havia comunicações para a Guarda, isso custa uns milhões de euros, e o que foi dito ao CEF foi que o Ministério da Administração Interna tem em Cuntumil um data center com comunicações em 10 gigas e redundâncias e que está certificado internacionalmente, exatamente como acontece no Tagus Park, onde já estão serviços do Ministério, incluindo também, por exemplo, o Sistema de Informação da Guarda Nacional Republicana e outros, e o que foi dito ao CEF é que o data center não seria feito no Instituto Politécnico da Guarda, porque é uma entidade privada, e seria colocado no respectivo data center em Cuntumil. O que acontece é que foi dito ao CEF e foi dito a todos os serviços do Ministério da Administração Interna que o Ministério da Administração Interna apenas fornece a infraestrutura e o data center. A gestão e a administração dos bastidores e da informação é do CEF, como é da GNR e como é da PSP, em todos os data centers. Nunca o Ministério teve qualquer intervenção nessa matéria. E é nessa medida que o artigo de opinião não corresponde à realidade. Basta ler o despacho. Se o senhor que escreveu o artigo tivesse lido o despacho, está lá escrito expressamente que só o CEF é que tem acesso aos bastidores e que a gestão da informação é da exclusiva responsabilidade do CEF. O que o Ministério não pode aceitar é que o CEF, por razões que não interessa aqui discutir, queira colocar na Guarda, no Instituto Politécnico da Guarda, um data center com a sua informação mais sensível. Isso é que não é aceitável.
O que é aceitável é colocá-lo num data center do Ministério da Administração Interna, onde estão os demais e que reúne todas as condições. E foi exatamente isto que aconteceu em relação a essa matéria. Muito obrigado. Sr. Ministro, se quiser 1 minuto sobre a questão que ficou por responder relativamente à agressividade sobre os agentes da autoridade. Essa questão é uma questão central que, na falta de tempo, entendi deixar aqui para uma ronda seguinte. Mas o nosso princípio é muito claro. Agressões a polícias são agressões ao Estado de Direito. Nós não registamos comparativamente porque a polícia é um elemento fundamental de garantia das liberdades fundamentais e, nessa medida, não registando, todavia, entre janeiro e maio, um crescimento, e designadamente durante o período de estado de emergência, um crescimento do número de agressões a elementos das forças de segurança, isso, de qualquer modo, não desvaloriza a relevância de cada uma delas. Damos a elas a mesma atenção e a mesma estatuto de absoluta inadmissibilidade que damos a qualquer abuso de autoridade que seja cometido pelos elementos das forças de segurança e, relativamente a essas matérias, a atividade quer disciplinar de ambas as forças, quer a atividade da Inspeção-Geral da Administração Interna, são demonstrativas dos princípios que temos nessa matéria.